eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, pra coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Bom dia, irmãos e irmãs. Adoremos o nosso Deus incondicionalmente. Abacuque 3, de 17 a 19. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Amém. Meus caros irmãos, minhas caras irmãs, muito obrigado pela oportunidade que me dão de, nesta manhã, falar com vocês e trazer a palavra de Deus. Quero lhes dizer que, em primeiro lugar, devo a vocês uma desculpa, né? Peço perdão aqui pela qualidade da voz. Como vocês sabem, eu fui uma das vítimas, né, se assim a gente pode dizer, do coronavírus dos últimos dias, né? E graças a Deus tenho me recuperado, mas a voz ainda não está boa. Ela ainda tem muitas dificuldades para ser emitida, ela ainda sai fanhosa, ela ainda sai assim
raspando, então, por favor, me perdoe pela qualidade da voz, mas eu quero também agradecer a você pelas orações, porque são as orações do povo de Deus que nos sustentam e que nos ajudam nos embates da vida e nos preparam para o dia a dia. E muitos de vocês, eu sei, oraram por mim nestes últimos dias. Eu agradeço profundamente e aqui estou sustentado pela oração de vocês. E assim deve ser entre nós sempre. Quero lhes dizer também que a minha alegria é muito grande em poder compartilhar um texto bíblico que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 4. São os textos bíblicos os versículos bíblicos de 4 a 6, nesse capítulo 4, e no mesmo capítulo, os versículos 15 e 16. Eu vou ler, eu quero que vocês me acompanhem, por gentileza. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E agora, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, no qual, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quero dizer a vocês, meus amigos, minhas amigas, meus queridos irmãos e irmãs, igreja querida, quero dizer a vocês que esse é um texto impressionante, rico. É um texto sobre o qual nós poderíamos aqui passar muitas horas. Eu não pretendo fazer isso agora, fique tranquilo. Eu quero lhe dizer que eu gostaria muito de, nesta oportunidade, apenas abordar de uma maneira muito leve a ideia do corpo de Cristo, da relação entre nós, que somos chamados corpo de Cristo, igreja de Cristo, e a cabeça, que é o próprio Cristo, Senhor da igreja. Esta figura, ela foi tirada da biologia. O escritor sagrado resolveu tomar emprestado da biologia a figura da relação entre cabeça e corpo. E assim como nós percebemos que o corpo ele é comandado pela cabeça, assim também é a relação da igreja com o Senhor Jesus, ou seja, a igreja é comandada, a igreja segue as ordens, a igreja segue a vontade de Jesus. Jesus é o cabeça, ele é o Senhor, ele é o dono da igreja e nós o corpo. E como corpo nós nos subordinamos, como corpo nós atendemos aos estímulos, às vontades, ao desejo, ao projeto daquele que é a cabeça, que é o Senhor Jesus. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para alguns outros aspectos do texto que me parecem muito importantes. E o primeiro deles, eu acho fantástico, porque nos dá uma grande tranquilidade sabendo disso, que é o seguinte: diz o versículo 4, há somente um corpo, e esse corpo é a igreja. Então, eu queria dizer a vocês, queridos irmãos e irmãs, que nós não devemos de forma alguma nos preocupar com qualquer ideia, de que um dia o Senhor Jesus não contente mais conosco, vai nos dispensar, vai nos desconhecer, vai nos pôr de lado, vai nos colocar à margem, vai deixar de dar atenção para nós, de forma alguma. Nós fomos escolhidos, nós fomos feitos por Ele, o seu corpo. E diz o texto no versículo 4 que há somente um corpo. Ou seja, a igreja é insubstituível no sentido de que Deus fez uma escolha, e essa escolha da igreja para colocá-la como um povo, por que não dizer privilegiado, um povo abençoado,
essa escolha nos garante um status, uma condição que é inamovível, ou seja, nós não podemos ser tirados dessa condição. Há um só corpo, e o corpo de Cristo é a igreja. Somos nós. Nós somos escolhidos por Deus, e esta escolha nos dá este grande privilégio, nos dando a tranquilidade, nos dando esta posição tão serena, sabedores que o Senhor não nos trocará por absolutamente ninguém. Que bom, né? Vamos ficar felizes? Vamos. Vamos nos alegrar? Vamos celebrar? Claro. Mas o fato de ficarmos felizes, o fato de celebrarmos esta posição tão elevada que o Senhor Jesus nos deu, de ser o seu próprio corpo, não nos deve de forma alguma fazer dormitar. Não nos deve de forma alguma nos deixar, digamos assim, anestesiados ou sentados sobre os louros, porque não é assim. Se formos feitos corpo de Cristo, alguma razão existe, e ela está clara. Ela está claríssima, em particular no versículo 15, quando nós lemos: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, esta ligação nossa do corpo com a cabeça necessariamente nos deve levar ao crescimento. Cresçamos em tudo. Aqui não é só nem o crescimento numérico, porque é o que a gente a princípio pensa, mas é o crescimento em todas as dimensões que o próprio apóstolo Paulo explorou enquanto ideia, enquanto tese, num outro texto. E este crescimento em todas as dimensões tem a ver com o fato de que a igreja é o corpo e que o corpo deve crescer em tudo. E eu estudei com atenção essa expressão, cresçamos em tudo, e percebi que ela dá margem também à ideia do cresçamos todos. É um crescimento que nos chega enquanto desafio a todos aqueles que participam do corpo de Cristo. Sim, porque o corpo de Cristo ele é feito de partes. O próprio apóstolo Paulo, em outro texto, nos fala em um corpo como sendo formado pelo pé, pela cabeça, pelos ouvidos. Nós sabemos que as células mínimas que são partes do corpo. O corpo é feito por partes e nós somos, cada um de nós, uma dessas partes do corpo de Cristo. Sabia disso? Quando lemos que nós devemos crescer em tudo e devemos crescer todos, isso significa que cada um de nós precisa crescer. Que cada um de nós precisa fazer a sua parte. Que cada um de nós é chamado à responsabilidade de ser corpo de Cristo. E nesse sentido, o corpo, enquanto partes, enquanto seções, ele precisa contar com cada um dos seus elementos, com cada uma das suas partes, para ter este crescimento total, qualitativo, especial, importante, desejável, porque é isso que Deus quer do seu corpo, é isso que Deus quer da sua igreja. Talvez nós possamos atribuir a falta de crescimento do corpo de Cristo, muitas vezes, em muitas oportunidades, a falta de envolvimento de certas partes do corpo de Cristo. A falta de envolvimento daqueles que deveriam participar da vida da igreja, da vida da comunidade, daqueles que deveriam agir e dar a sua contribuição. Porque imagine, vamos voltar a um outro texto do apóstolo Paulo, que o pé dissesse: não, eu não quero trabalhar. Né? Então, o que seria de todo o corpo se o pé não quisesse trabalhar? Se as mãos se recusassem a atender o comando da cabeça? Se alguma das nossas células, milhões delas, se algumas somente se recusassem a fazer isso? Ou se fizessem isso de forma diferente das ordens da cabeça? Assim, queridos irmãos, todos os membros do corpo de Cristo precisam participar. Cresçamos em tudo, cresçamos todos. É assim
que a Igreja de Jesus obedece ao cabeça, que é aquele que nos comanda. Então, queridos irmãos, indo para a conclusão, há um terceiro ponto e com ele eu concluo, porque eu falei aqui em primeiro lugar que o corpo pode ficar tranquilo, há um só corpo, insubstituível. Eu falei também que o Senhor, a cabeça, espera que todo o corpo cresça, que todas as partes participem, não se recusem à ação como partes do corpo de Cristo. E um terceiro item que me parece muito interessante, e com ele eu encerro, está no versículo 16, que diz assim: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E eu fico aqui, sempre quando leio esse texto, impressionadíssimo, porque esta é a ênfase da colaboração, o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. A ideia da expressão auxílio é essa mesma que você tem na sua cabeça, né? O auxílio, cada parte auxilia outra, cada parte funciona em relação à outra, há uma sintonia, há uma harmonia entre as diferentes partes do corpo de Cristo. Deve haver uma sintonia, deve haver solidariedade, deve haver contribuição, deve haver ajuda, deve haver um profundo compromisso de cada um de nós com o outro, de tal maneira que nós percebamos que a solidariedade é fundamental e ela começa na vida da igreja. Ela começa quando percebemos que um irmão tem um problema, que alguém tem uma dificuldade, que alguém não veio ao culto, que alguém está retraído, que alguém não está mais fazendo o que fazia. Isso tudo significa que cada um de nós deve estar sempre preocupado em funcionar em relação ao outro e para que o outro possa ser beneficiado com a minha ação, com a minha existência. O corpo de Cristo deve ser solidário e é na solidariedade do funcionamento de todas as partes que se encontra a harmonia e que se faz a vitória do corpo de Cristo, porque diz o texto que é assim que cada parte efetua o seu próprio aumento. E eu quero concluir com esta ideia, porque se nós achamos que a igreja deve crescer, se nós achamos que a igreja deve ser mais forte, nós precisamos entender que ela só crescerá e só será mais forte se todo o corpo estiver trabalhando, se toda esta solidariedade puder ser vista nas nossas relações, porque é a cooperação, o auxílio de toda a junta, de todas as partes, que fará com que o corpo cresça. E ele, segundo o versículo 16, efetuará o seu próprio aumento. Em outras palavras, não há milagres, no sentido de que ninguém vai fazer uma mágica, de repente a gente estala o dedo e as coisas acontecem. O grande milagre é aquele que o Senhor faz na nossa vida, operando através do Espírito Santo em nós, de tal maneira que nós nos tornemos irmãos e irmãs solidários e nos envolvamos todos na vida da igreja e dividamos esta responsabilidade de tal forma que o privilégio de sermos corpo se transforme na vida comunitária intensa da igreja e resulte no seu crescimento. Queridos irmãos, nós queremos que a igreja cresça. Este é um ano especial, este é um ano desafiador para nós. Vamos decidir funcionarmos todos como partes do corpo ao mesmo tempo, neste ano celebrativo, com todo o nosso compromisso e envolvimento. E Deus haverá de fazer uma grande obra em nosso meio, que vai nos surpreender. Que o Senhor nos abençoe,
que o Senhor nos motive, que o Senhor nos fortaleça nesse ideal como corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. A escola bendita, onde se aprende a verdade, traz a mensagem inaudita da graça e da liberdade. Nesta escola conhecemos o que fizeram os heróis, cujas vidas bem sabemos são para nós como faróis. Vidas como a de Sansão, de Moisés e de Josué, que falam ao coração e nos incitam à fé. Uma história tão bonita é a do jovem Daniel, de Ruth, a Moabita, e do justo irmão Abel. Também temos a história do puro e manso José, cujo exemplo na memória nos mantém sempre em pé. Uma vida bem formada, sempre nela se adivinha. De Dorcas a bem amada e de Esther a rainha. Vidas sim consagradas para Deus Pai servir, muitas mais são mostradas, são exemplos a seguir. Nesta escola assim se aprende a Jesus a gente amar. Quem não vem se arrepende, a Deus não vai agradar. Esta escola bem fechada, de valor tão sem igual, vive aqui nesta igreja, É a escola dominical. Meus irmãos, estamos concluindo o nosso culto. Eu os convido a uma oração e depois nós vamos receber a bênção apostólica. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta manhã e esta oportunidade de falarmos contigo. E agora, Senhor, ao final deste momento, nós queremos louvar o teu nome e nós queremos te agradecer por tudo aquilo que tu nos concedeste nesta manhã, pelo privilégio, Senhor, de te cultuar, de te conhecer e também de receber a tua palavra. Faze-nos, Senhor, o corpo unido, solidário e operoso de Cristo Jesus. E que esta bênção redunde em grandes transformações e muitos frutos para que possamos colhê-los neste ano. Dá-nos, Senhor, um dia muito feliz na tua presença, pois é o que te pedimos por Cristo Jesus, nosso Deus e Salvador. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e o ensino do Espírito Santo repousem sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus disperso pela terra, não somente agora, mas por todo sempre. Amém.